Estudantes, participantes da eletiva Saber e Sabor, eu sou a professora Solange, eu pertenço ao quadro dos funcionários da Escola 7 de Setembro e a professora Neuza Costa pediu que eu participasse com vocês, contribuindo com um pouco de uma pesquisa que eu desenvolvi quando estava trabalhando lá na biblioteca aqui da escola. E aí ela achou muito interessante e pediu que eu participasse. Então a pesquisa não fui eu que comecei a pesquisa. Na verdade, lendo, eu encontrei um material de um grupo do Nordeste chamado Gula. Esse grupo desenvolveu um material muito interessante, um estudo que era para usar na merenda escolar, para utilizar essas informações para a merenda escolar. E eles mapearam o Brasil com manchas culinárias, que é esse mapa que a Michelle está mostrando para vocês. Então, a partir dessas manchas culinárias, eu fiquei tão encantada com isso e pensei, por que não utilizar esse material, essas manchas culinárias, com toda a informação literária que eu vim acumulando ao longo dos anos e mais um pouco daquelas que a gente estava lendo ali na biblioteca, participando dos projetos de leitura. Aí usei um mapa pré-existente e comecei a mapear, a fazer um levantamento daquela contribuição de cada autor na hora de formar as características dos seus personagens dentro da literatura brasileira, que características culturais, incluindo a culinária, eles destacavam. Aí achei isso interessante demais, falei, vou dar continuidade a esse trabalho. Vou mostrar para vocês o que corresponde, o que compreende as manchas culinárias. A primeira mancha culinária marcada, destacada por esse grupo chamado Gula, é a mancha, essa aqui é amarela, que é a mancha culinária amazônica. Essa mancha culinária amazônica, ela corresponde todo tipo de material utilizado para alimentação que seja retirado da floresta. O povo que coabita essa região, eles também utilizavam para a sua subsistência e também a contribuição daqueles chamados forasteiros que vieram para essa região toda, essa mancha chamada amazônica, e contribuíram para essa alimentação. Dentro dessa mancha amazônica, a gente tem que destacar então, a presença indígena e a presença dos conquistadores, aqueles que foram e levaram sua contribuição. Nós temos a mancha verde, que é o verde mais fortinho. Ele está bem aqui, é para ser bem fortinho, mas parece meio clarinho, né? Nós temos o recôncavo baiano, então a mancha também marcada como recôncavo baiano. Nós temos alguns autores. Esse recôncavo baiano é aquela parte bem pequenininha ali, onde Jorge Amado morava e destacava suas personagens. Então lembrar que a culinária era riquíssima nessa região, ainda, né? Mas estou falando da época, dos livros da época que a gente leu, né? Pertencentes à época, pelo menos na era moderna, ou no século XIX, XX para cá, tá? Aqui a gente vai ter, então, alguns autores nesse recôncavo baiano, destacando alguns tipos de elementos da culinária regional. Depois nós temos a mancha branca, a chamada mancha meridional. Essa mancha meridional, ela pertence aos povos sulistas. Então aqui a gente pega toda a região sul, olha só. Aqui a gente tem a influência dos países vizinhos. Então, tudo aquilo que foi trazido para o Brasil dos países vizinhos, alguns tipos de alimentos, da imigração alemã, da imigração italiana, holandesa, de diversos países. Então, se a gente for falar do Paraná, tem até da Ucrânia, né? Então, também a influência dessa culinária e também
dos povos que já existiam aqui, que também são indígenas, principalmente nessa região fronteiriça. Tá? Na culinária costa, que é a azulzinha, ela aparece pouco aqui, olha só. Não sei se dá para vocês perceberem, nós temos uma faixinha azul em torno do Brasil, então é a chamada culinária da costa ou litorânea. Essa culinária da costa ou litorânea, ela sofre muita influência, além dos povos que já viviam nessa região, que também tem muitos indígenas, dos padres e jesuítas que vieram para catequizar nessa região. Ela também sofre muitas influências vindas através do mar. Então aqui nessa região a gente encontra uma culinária bem diferenciada, que é a presença de muito frutos do mar, tá bom? Na culinária caipira, que é a mancha rosinha, observa que a gente não pega somente o estado de São Paulo, né? Ou o Goiás, que as pessoas falam que são caipira, ou Minas Gerais, não. Pega um trecho bem grande, esse trecho vai entrando, tá vendo? O rosinha. Então essa aqui é caracterizada como uma culinária caipira. Basicamente, essa culinária registra, é muito interessante e sociologicamente falando, aqui a presença do rico e do pobre, né? Então a gente percebe a diferença das classes sociais, quem dominava e quem era dominado, e também é chamado dos comedores indoor, que são as famílias, a alimentação, o tipo de alimentação que era desenvolvida dentro de casa. Então aquela culinária caipira bem peculiar das famílias que comem dentro de casa, com todas essas nuances sociológicas que eu falei, que aí seria um estudo muito mais abrangente, aquele que é o dominador e aquele que é o dominado, né? Aí entra também os povos que são conquistadores, e os bandeirantes, aqueles que entraram pelo Brasil afora, que entraram dominando e fincando as bandeiras, e vocês já sabem história, né? Isso tudo mais do que eu, tá? Depois a gente vai falar um pouco desses autores, todos pertencentes a cada mancha dessa, tá? Então é para ficar bem claro isso. Não são regiões, são manchas que foram demarcadas por esse grupo chamado Gula, tá? Esse grupo tinha esse objetivo de um estudo, de mapear para usar na merenda escolar. E era um grupo aqui se eu não me engano, do Rio Grande do Norte. Aqui nós temos nesse verdinho mais clarinho, que é a culinária chamada, a mancha chamada sertaneja, então a mancha dos sertões. Aqui é uma culinária também muito peculiar, que fala muito da miséria, fala muito do povo oprimido, né? Ao mesmo tempo que tem aquele que tem muito, aí vem a questão dos engenhos, a presença do açúcar, então os senhores de engenho, mas tem aqueles que são os oprimidos, que são os pobres. Ao mesmo tempo que uns viviam com muita comida, outros viviam com muito pouco, tá? A gente vai falar bastante também dessa culinária dos sertões. E aí nós temos essa culinária, essa mancha lilás, essa roxinha aqui, isso aqui parece ser um roxinho, tá? Que é a culinária central, tá? Do Brasil central. Olha só que grande que é. Pega esse trecho todinho aqui, ó, entra aqui, pega um trechão daqui. Essa culinária é a culinária dos povos ali do Mato Grosso, né? Dos povos, bem na região, ó, quase fronteiriça de Rondônia, tá vendo? Ela sobe, né, aqui pelo Brasil afora, quase chega dentro da culinária amazônica, mas é interessante que ela faz umas entradas, que é onde era povoado, né? Essa culinária é a culinária que também utiliza muito o elemento presente nos rios, nas florestas, tá bom? Agora, a partir das manchas que eu já descrevi para vocês, então ó, fica bem marcadinho, mapa das manchas culinárias, tá?
Então esse mapa é exclusivo para demarcar essas manchas culinárias. E aí nós vamos agora entrar nos autores. Os autores que, não que se destacam, mas aqueles que eu coloquei como exalta a parte cultural, incluindo a culinária. Não é só que faz a exaltação da cultura, porque muita gente não coloca a culinária dentro da parte cultural. E a culinária é um dos elementos da parte cultural de todos os povos. Tem uma autora que eu gosto muito, que ela é uma autora mexicana, que é aquela autora do Clarice Píncola, ela do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E ela fala muito disso, da responsabilidade que a gente tem, e ela fala muito em relação à mulher, né? Essa responsabilidade que a gente tem de perpetuar toda essa movimentação, inclusive da culinária, na cultura, né? Que às vezes com a modernidade a gente vai deixando de lado, pela vida corrida, pela vida atabalhoada, né? A gente quer uma carreira, a gente se desdobra para ter uma carreira e a gente vai deixando passar. Então ela fala muito disso, de a gente conseguir trazer do passado, das nossas avós, bisavós, tataravós, tudo aquilo que foi marcante dentro da cultura e conseguir perpetuar isso para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para a gente não deixar essa parte morrer. Então fica aí uma dica. E também eu vou citar um outro autor, que é o Roland Barthes, que ele diz assim, para justificar para vocês por que eu, trabalhando literatura, achei importante destacar a culinária, essa exaltação da culinária na literatura. É que ele diz, ele tem uma frase muito interessante que ele fala, que a literatura pode explicar quase tudo. Então, utilizando as palavras dele, que a literatura pode explicar quase tudo, agora eu vou mostrar para vocês quais são os autores. Então, eu vou pegar pelas manchas, tá? Só que eu vou começar de baixo para cima, porque eu quero terminar com a mancha amazônica, que é a nossa, né? Que é onde nós estamos inseridos nesse contexto, tá bom? Então, voltando, vamos fazer assim, vou começar explicando para vocês a culinária de baixo para cima, aqui, da central para a amazônica, que tem um propósito. A culinária amazônica é a nossa culinária, nós estamos inseridos nesse contexto e aqui eu quero apresentar para vocês uma autora que é aqui da Escola 7 de Setembro, né, uma professora, e aí eu vou ler um texto para finalizar com o texto dela, tá bom? Então vamos começar. A culinária central, da mancha central, que coisa, da mancha central mapeada, então nós temos aqui, eu destaquei 4 autores, tá? Tentei juntar alguns, porque eram muitos. É engraçado isso, que na pesquisa eu descobri tantos autores que eu não conhecia. Muitos poetas dessa região central, muitos poetas aqui de Cuiabá, mas eu quero começar falando de Emanuel Marinho, que ele é do Mato Grosso do Sul, de Dourados. Ele pertence então à culinária central, à mancha central, tá? Que traz essa culinária. Ele é poeta, ele é músico, ele é teatrólogo, ele escreve as tradições do povo, né? Do povo dessa região, do Mato Grosso do Sul, seus modos simples. Ele fala do fogão a lenha, que é muito comum, né? Da comida caseira, que remete a coração de mãe, a avó, né? Ao aconchego do lar. Ele fala do pão quentinho, saído na hora. Então, precisa ver que interessante que são os textos deles. Se vocês depois quiserem, deem uma pesquisadinha na internet, tem um monte de coisa, um monte de informações, tá? Aí ele fala da chipa. Então, às vezes a gente vai comer chipa aqui nas padarias e a gente nem sabe da origem da chipa, né? E a chipa nem é muito lá do Mato Grosso do Sul. A chipa é uma comida que é da região fronteiriça. Então ele destaca a chipa, né, que é feita do polvilho, que o polvilho é da mandioca. Ela é quase um pão de queijo, mas acho que a chipa não vai queijo, né? Ele destaca o milho e a mandioca.
Então, quero que vocês observem bem isso, olha. Quase todos os autores falam do milho e da mandioca, tá? Lembrando que a mandioca, no Brasil, ela é chamada de mandioca, de macaxeira e de aipim. Então, se a gente vai lá para a sulista, nós vamos encontrar, para os povos sulistas, eles falam de aipim. Tá? Aqui eu demarquei tudo com mandioca para não dar muita confusão, né? Aí nós temos a Irma Galhardo, que ela é do Tocantins. Olha só, é mais aqui, né? Mais aqui nessa região. Então, para pegar um pedaço daqui, então ela é também pertencente à Mancha Central, é uma poetisa, ela é cordelista, ela faz aqueles cordéis. Você sabe como que funciona o cordel, né? Que era feito, aqueles papeizinhos escritos e feitos com xilogravura, fazia aquela gravação primeiro na madeira, depois passava uma tinta, colocava o papel e aí pendurava na cordinha, por isso que chama cordel. Subia numa caixinha de feira e lia na feira. Aí ela é uma cordelista. Ela é uma referência na literatura infantil de Tocantins. Então, ela escreve lendas, folclore. Olha só o que aparece na culinária, nas obras dela, nos textos dela, nos poemas. Peixes, então, a presença dos peixes, lembra que eu falei que a Mancha Central é muito que é extraído da própria terra, dos rios, da floresta. Então ela fala dos peixes, ela fala do pirarucu. Engraçado que eu sempre achava que o pirarucu era mais da amazônica, né? Ela fala muito das peixadas, que são aqueles peixes caudalosos, né? Ela fala do pequi, então ela marca bem na obra dela o pequi. A paçoca de carne de sol. Achei muito interessante, porque a paçoca de carne de sol os meninos fizeram aqui o ano passado e apresentaram. Eles fizeram aqui, a professora Giliana, que é nordestina, ela veio ensinar para eles como é que fazia a paçoca de carne de sol. E aí eles serviram para todos os colegas aqui. Fica aí uma dica para vocês, né? Fazer uma paçoquinha para os colegas, só que tem que mandar para casa, né? Não pode aglomerar, não. E ela fala da Maria Isabel, que a Maria Isabel é um arroz com carne seca. Mas que a Maria Isabel, olha só que interessante, ela desce que a região de Cuiabá também serve a Maria Isabel, né? Então você vai em restaurantes, eu tenho uma amiga que foi a um restaurante em Cuiabá e comeu Maria Isabel, que é esse arroz com carne seca, que é um prato típico também de Cuiabá. Então eu peguei justamente esses que conseguem fazer uma ligaçãozinha entre um e outro dentro da mancha culinária, né? E lembrar, por que esse prato é feito assim, tudo junto numa mesma panela? Lembra que é de origem, uma região de origem tropeira, então os tropeiros precisavam ter comidas que fossem feitas todas numa panela só, porque eles levavam aquela matula num carreto e na hora de cozinhar, então fazia primeiro a carne salgada, porque é uma carne que não estragava, né? Todo mundo sabe disso, por que a carne é salgada? E aí coloca o arroz dentro com os temperinhos e faz a Maria Isabel, tá? Nós temos o Manuel de Barros, que eu sou apaixonada por ele, é um poeta que é de Cuiabá, então ele é do Mato Grosso mesmo, né, de Cuiabá. Ele também pertence a essa culinária, essa Mancha Central, tá? E ele é um poeta que não escreve como todos os outros poetas. A escrita dele é uma escrita totalmente diferenciada. É como se ele fosse e ele é, né, um elemento da natureza, e esse elemento da natureza que flui naturalmente como todos os elementos da natureza. Então ele usa muito isso, então ele destaca nessa sua poesia regional e poesia do Pantanal e do Centro-Oeste, que fala muito dos peixes, fala das águas, fala das sutilezas, das delicadezas e das gentilezas, que aí eu até marquei, porque nada mais sutil, gentil e delicado que preparar uma alimentação para alguém, né? Para a gente mesmo e para alguém, né? E aí, olha só que coisa linda, né? E a literatura consegue trazer isso, né? Essas sutilezas. E às vezes a gente acha que cozinhar é uma coisa, é coisa de velho, é coisa de não sei quem. Não é. Cozinhar, né? Preparar o alimento é uma coisa muito especial. Primeiro porque quem tem o alimento
consegue trazer esse seu alimento com fruto do seu trabalho, aí você tem que valorizar muito, cuidar muito para não ter desperdício e fazer esse alimento com todo carinho, bem feito. Como é que você pega uma coisa boa e transforma numa coisa ruim? Não pode. Então, mesmo que seja o reaproveitamento de alimentos, que são as cascas, e também as punks, que são aquelas não convencionais, aquelas verduras, mas que seja feito com muita gentileza, com muita delicadeza e com muita qualidade, né? Porque todos merecemos, né? Essa gentileza, esse carinho que é uma boa comida. Então, aí continuando, ainda na mancha central, que é essa roxinha, lilazinha, nós temos o Rubens Mendonça, que também é do Mato Grosso, também é Cuiabá, então pertence à central. Vocês viram que eu coloquei para vocês? A mancha aqui, a informação sobre a mancha, e coloquei o que eles fazem. Então ele é poeta, ele é jornalista, ele escreve histórias dos desbravadores do Mato Grosso e seus costumes. Ele fala das tradições e da culinária cuiabana. Ele fala dos peixes, né? Se a gente fosse ouvir, né, o chiado da palavra peixe para o cuiabano é peixe, né? Ele fala, além disso, dos peixes frescos e secos, que também é uma forma de guardar, né, acondicionar isso e utilizar em outras localidades, que não seja só aquele momento, né? Ele fala do pequi, olha só onde o pequi veio, né? Nessa região todinha aqui, ó. Ele fala do arroz com frango, aqui já surge a galinhada, que a gente chama de galinhada. Em outros locais fala da galinhada, aqui fala do arroz com frango. É o mesmo objetivo. Os tropeiros faziam numa mesma panela para facilitar a vida deles, né? Não carregar aquele monte de panela, igual a gente tem em casa, né? Uma coisa para cada coisa, né? Ele destaca a mandioca, né? Ele fala da Maria Isabel, olha que engraçado, ó, a ligação, tá vendo? Ele também destaca a Maria Isabel. E ele fala dos cajus, eu achei muito interessante, que é um elemento da natureza. Então, que eles pegavam o caju para a fonte de vitamina C e a sobremesa e até para fazer o suco, espremer e fazer os sucos. Ele fala muito dos cajus. E essa região central tem aquele cajuzinho, né, que é o cajuzinho pequenininho próprio para doce, né? A gente viajando por aí pelo Mato Grosso, a gente encontra aqueles doces com cajuzinho, um caju bem pequenininho, que é super doce, tá? Aí aqui a gente finaliza a mancha central, tá? Aí subindo, eu vou lá para os sertões, que é a culinária dos sertões, que é esse verde mais clarinho aqui, ficou meio trocadinho, mas tá bom. Aqui a gente tem, então, eu vou destacar primeiro, que até a sequência, para falar um pouco da dominação, das lutas, né? Para falar um pouco do sertanejo, do sofrimento do sertanejo. A gente não sabe o que é isso, né? Você passar fome, né? A gente não sabe. Quem é empregado, quem tem o seu salário, não sabe o que é passar fome. Então nós temos Graciliano Ramos, que ele é de Alagoas, ó. Ele escreveu a obra Os Sertões, que é uma obra obrigatória para o aluno do ensino médio, tá? Então, até vocês terminarem o terceiro ano, vocês terão que ter lido Os Sertões. Os Sertões falam do homem, da terra, tá? E fala da guerra. Então, que é a guerra que aconteceu, né? A Guerra de Canudos, tá? Então, vocês vão estudar em história, gravem bem isso. Graciliano Ramos, então, ele, além de escrever... Então, agora nós vamos falar da culinária da mancha chamada Sertões, que é essa mancha verde, tá? Na mancha verde, nós temos como destaque, então, o autor Graciliano Ramos, que ele é de Alagoas, ele pertence a essa mancha sertaneja, a essa mancha Sertões. Ele escreveu a obra Vidas Secas. É uma obra emocionante, acho que todo mundo tem que ler. Fala justamente da narrativa da fome, ele fala do sertão nordestino, ela fala dos retirantes, de toda a dificuldade dos retirantes, aqueles que passam fome, que dependem das migalhas de quem o acolhe, né? Durante essa movimentação que eles fazem na época das secas, porque a seca fica muito grande no interior do Nordeste,
no sertão nordestino, e aí eles têm que migrar de um lado para outro. Então, é esse o destaque da obra Vidas Secas. Fala da ausência de comida. A ausência de comida, então, na obra, significa miséria e fome. Significa também perda da dignidade. Então, é muito interessante isso. Quando não se tem comida, que é o básico necessário, as pessoas perdem a dignidade. Então, perdem quase tudo, inclusive a dignidade. Tá? É muito triste você saber que tem alguém que perdeu a dignidade porque não tem o que comer. Lá na obra fala da perda da voz. Os meninos não falam, as crianças não conversam, não falam. A primeira palavra que o menino vai falar é inferno, porque era como o contexto que ele vivia. Então, o que é perder a voz? Perder a voz é você ficar à margem da sociedade, é você ser marginalizado. É você não ter nada, nem voz para pedir, né? É muito triste a obra. Lá fala do papagaio. O papagaio era o bichinho de estimação da família. Chegou um momento que a fome era tão grande que eles tiveram que comer o papagaio. É muito triste isso. Desculpa. Lá fala da personificação dos animais e fala da animalização das pessoas, que é muito triste também, né? Você perder a sua humanidade e você vai se transformar num animal bruto, que eles caçavam preás, calangos para comer, né? E tem a cachorra, a baleia, que é o animal de estimação deles também, e que é ela que consegue buscar comida para a família. Então, por isso que fala da personificação. Então, ele dá personalidade à baleia. É uma obra muito intensa e acho que todo mundo tem que ler. Fala da farinha, da carne seca e fala dos sonhos. Então, sonhar em comer, né? Quer dar uma pausinha? Então, retomando. É bom a gente dar uma pausa aqui, né? E começar a analisar esse momento de pandemia. Quantas pessoas que não podem sair para trabalhar, quantas pessoas que não têm o que comer, que passam fome, né? E que, às vezes, a gente que tem trabalho, que tem salário, a gente não para pensar. Você está dentro da sua casa, está tranquilo, tem seu emprego, está trabalhando em home office, mas está trabalhando, está recebendo. E as pessoas que não têm nada, né? Essas pessoas estão perdendo a voz, essas pessoas estão perdendo a dignidade. Então é a hora da gente também fazer alguma coisa, né? Dá para fazer uma doação, se cada um doar alguma coisa, a gente ajuda as pessoas. Então vamos observar, até os próprios colegas, quantos colegas que não têm nada, quantos colegas, quantos estudantes que não têm nada, né? Então você vê, é uma obra que é atualíssima, né? Essas vidas secas por uma pandemia, né? E aí, dando continuidade, nós temos a Raquel de Queiroz, que era de Pernambuco. Ela também pertence à Mancha Sertões. Ela escreve a obra O 15, que também insiste nessa temática da fome no sertão nordestino. Então vamos insistir. É uma obra que foi escrita em 1915, com uma seca muito severa que houve, e ela mostra isso muito, né, nessa obra. Ela mostra essa relação dessas pessoas saindo da terra, buscando um lugar melhor, né, a fuga dessa seca, porque a seca ela traz também a falta d'água, e água é vida, né, gente? Imagina conviver sem água. O que a gente faz quando não tem água nas torneiras? Para tomar banho, imagina para tomar, para matar a sede. Imaginem só, é uma coisa que a gente não tem noção do que é, né? Fala da família que pega uma vaca, é engraçado isso. A família sai em retirada, fugindo da seca, e ela vê uma vaca no pasto. Aí a família pega a vaca, de pendura numa árvore, e ela vai destrinchar essa vaca. O dono da terra vem, o dono da vaca vem, o dono da vaca fica furioso. E o dono da vaca leva a vaca embora e deixa para ele somente as vísceras. Então a família
se alimenta daquelas vísceras que sobraram da vaca. E a carne, que é toda a outra parte que a gente chama que é de primeira, que na verdade não existe isso, né? É a forma de fazer que é importante, mas a família que carneou a vaca ficou sem a vaca, né? Claro que não era deles, mas é a fome, né, gente? Imagina passar fome. Também a gente não justifica fazer qualquer coisa por causa da fome, mas nessa obra ela destaca muito isso. Observaram que é uma mulher que escreve, é a Raquel de Queiroz, né? Porque a predominância dos escritores brasileiros, perceberam que há muito escritor é homem. Então as mulheres, parece que até aí as mulheres não conseguiam espaço, né, para colocar suas obras, mas a Raquel de Queiroz conseguiu, né? Lembrar mais um pouco, as vísceras, elas alimentam muito, tá? As vísceras onde contém, se você está passando um período de fome, onde contém até os sais minerais, né? O fígado principalmente. Então, ainda bem que sobraram as vísceras, né? Ainda tinha isso, coitados. E aí temos o João Cabral de Melo Neto, que ele é de Pernambuco, de Recife, ele também pertence à Mancha dos Sertões, né? A Mancha Sertões, que é essa verde. Ele escreve Morte e Vida Severina, que é um alto de Natal, tá? E nesse alto de Natal, ele também fala do retirante nordestino. Ele fala da carência de água, fala do povo que vivia nas palafitas, fala desse povo que se retira do interior, né, do sertãozão, e vai para o Recife. E aí quando chega na cidade, o povo não tem onde morar. Daí eles constroem as casas em cima do mangue, nas palafitas. Então, se vocês puderem ver o especial, existe um especial de Natal, Morte e Vida Severina, gravado. E ele mostra isso. E as pessoas se alimentavam daquilo que retirava do mangue. Que o mangue é onde há muita vida, né? A presença de muita vida, onde os animais se reproduzem, né? Ele fala muito disso. Fala, claro, da seca, da falta de água, fala desse alimento tirado da lama do mangue. Então, é uma coisa que eu destaquei muito na obra dele. Leiam o João Cabral de Melo Neto, é um poeta, tá? Aí, nessa mancha sertaneja, eu deixei só essas aqui, mas eu quero destacar para vocês uma aqui. Então, retomando, aqui no João Cabral de Melo Neto ainda, e sempre, a escola tem um projeto chamado Projeto Excelência. E nesse Projeto Excelência, escolhe-se um autor para ser lido, ser estudado e ser trabalhado, assim, destrinchado. A escola escolheu, né, o grupo de professores da escola, escolheu o João Cabral de Melo Neto com essa obra, Morte e Vida Severina, para trabalhar essa temática. E aí é importante a gente destacar isso, que todos os alunos dos segundos anos participarão desse trabalho do Projeto Excelência, tá bom? Mais uma contribuição aqui que a Michelle acabou de me lembrar, lembrando que essa região então, é uma região que tem outros tipos de alimentos que são também advindos do aproveitamento. Então, quando se usa a tripa, todas as vísceras que a gente viu aqui, ó, falou aqui, então a tripa, as vísceras, para fazer a buchada, para fazer as linguiças, para fazer o chouriço. Então, a forma de aproveitar o alimento disponível naquela localidade, então fez surgir esses pratos que a gente come hoje e não sabe de onde vieram. E a gente gosta muito de ir para uma festa junina e comer uma buchada, mas não sabe que ela é feita das vísceras e do aproveitamento do alimento, do animal, né? Se aproveita tudo, inclusive as patas, né? Os ossos, as tripas e as vísceras para fazer os pratos típicos também dessa região, tá bom? Lembra que essa região também tem um destaque, que é o cuscuz. E o cuscuz é feito do quê? Do milho, né? Então é o milho, e eu me lembro muito da minha amiga Giliana, que ela dizia que uma das coisas mais difíceis para elas quando elas eram crianças é que tinha que deixar o milho seco de molho e ralar para fazer o cuscuz no ralador.
elas que ralavam. Hoje a gente compra aquele quimilho, cuscuz, flocão, né? E a gente faz o cuscuz, só hidratar e fazer o cuscuz. Fácil. É facílimo hoje, coisa mais fácil, em 10 minutos você tem o cuscuz, né? Agora, mais antigamente, na nossa infância, não é nada fácil não. Nada foi fácil, até ter todas essas tecnologias, né? Pra gente desenvolver e que a culinária seja mais agradável, né? Porque fazer também, você produzir o milho, secar o milho, pôr de molho o milho, ralar o milho para fazer o cuscuz, na hora de comer o cuscuz ninguém nem lembrava mais do sabor do cuscuz, né? Não é? Eu quero só destacar para vocês, que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar, que é o autor Euclides da Cunha, que ele tem a obra Os Sertões. É uma obra muito importante, todos os alunos que passam pelo ensino médio vão ler essa obra, Os Sertões. Vocês viram que a tarjinha ficou amassadinha, não deu para usar ali. Mas uma obra que fala da terra, do homem e da luta. Então, uma guerra que aconteceu, a Guerra de Canudos, e que mostra essa comunidade de Canudos, uma comunidade fechada, que tinha um mentor de fé, né, era intelectual, que era o Antônio Conselheiro, e essa obra, eles criaram uma comunidade que eles eram autossuficientes. Era em torno de uma represa e eram autossuficientes. Lá se plantava tudo e todos os animais que eram para consumir, eles criavam, tá? Então é uma obra muito emblemática que vocês também vão ler, tá? Olha só, todas essas obras que eu estou destacando são obras que vão passar, que vocês vão ler no ensino médio, tá? Agora, a gente vai aqui, ó, para esse pedacinho verdinho aqui, que são essas 3 tarjas que eu coloquei aqui. Eu vou destacar então o Jorge Amado, que é chamado Recôncavo Baiano, que é esse cantinho, essa entrada que tem ali, com a obra Gabriela Cravo e Canela. Claro que Jorge Amado tem muitas obras, mas essa obra, Gabriela Cravo e Canela, ela destaca personagens femininas, então ela fala da luta feminina, tá? A luta feminina, que é uma luta que faz a continuidade da luta feminina aqui no livro Vidas Secas. Então aqui tem a mulher que sonha e que luta. E aqui também é a luta feminina, a mulher que dá vida, a mulher que dá título às obras, a mulher que põe a mesa, a mulher que faz a comida, a mulher sensual, fala da mulher sensual, fala da mulher brasileira e fala da sensualidade que é cozinhar. É muito interessante a obra, tá? É um livro que tem muitas personagens, acho que mais de 80, tá? Aqui fala da cozinha, ó, da pobre cozinha, Gabriela fazia riqueza. Ele faz esse contraponto, né? Pobre cozinha, fazia riqueza. Então ela pegava o elemento mais simples e transformava na comida mais deliciosa. Fala dos acarajés, fala dos abarás, que são os pratos, né, aqui dessa região. Fala do ouro do vatapá. Olha só que interessante. Transforma o vatapá em ouro, porque o vatapá é amarelinho, né? Transforma o abará, que é acho que um bolinho de feijão ou de milho, em prata, porque ele é branquinho. Fala dos temperos fortes, da pimenta, e aí ele fala de temperos aguçados e sensuais. Ainda nessa regiãozinha aqui, que é do Recôncavo, nós temos Gregório de Matos, que também é do Recôncavo baiano, que ele, na Crônica do Viver, ele fala do baiano seiscentista, que é aquele baiano bem tradicional, normalmente rico e opulento, e ele destaca o excesso que um tem, que é esse seiscentista, que é o rico, opulento, com o que o outro, o pobre, não tem. Então ele faz esse contraponto também, o excesso e a fome. Fala da miséria e da fartura, da opulência e fala da miséria. Então, é o Gregório de Matos Guerra que tem isso na obra dele. Claro que o Gregório de Matos Guerra tem outras obras, e nessas outras obras ele destaca muitos outros temas, mas eu escolhi um dele que marca o Recôncavo baiano. Aqui nós temos o João Ubaldo Ribeiro,
também do Recôncavo Baiano, que ele escreve o livro Viva o Povo Brasileiro. Fala dos costumes de Itaparica, na Bahia, fala do povo, fala do negro e do índio. Aí ele entra aqui na miscigenação das raças, quem pertence a que terra, né? E quem é que veio para povoar e para fazer a mistura nessa nossa terra com o índio, né? Ele fala dos portugueses, dos holandeses. Ele destaca aqui, ó, o aipim. É interessante que nessa região, acho que um dos únicos que fala, chama a mandioca de aipim, além dos sulistas. Os sulistas chamam a mandioca de aipim, né? Fala do araçá, que é uma fruta. Ele fala do baiacu, que é um peixe. Da canjica, que também é feita do milho. Do pirão. Usa alguns termos em inglês por conta da presença dos holandeses e de outros povos que não são só da região, mas que povoaram aquela região, tá? E é interessante que ele fala da cachaça, né? Que é a chamada de sugar cane. Ele destaca a cachaça, que é um produto da cana-de-açúcar, que é muito rico nessa região. Então, a gente tem que lembrar que é uma região rica em cana-de-açúcar, tá bom? Aqui, agora dando continuidade, nós vamos falar da mancha caipira. A mancha caipira é essa aqui, rosinha, que entra aqui pelo Mato Grosso, que sobe um pouquinho, né? Acho que ela chega até um pedacinho de Goiás, tá? Aqui nós temos, vou começar com o Monteiro Lobato, porque na mancha caipira, acho que, não desmerecendo nenhum outro, mas o Monteiro Lobato, ele consegue, em suas obras, destacar muito a culinária caipira, tá? Mancha caipira e culinária caipira. Ele diz, nessa obra dele, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, é muito interessante como ele mostra a Dona Benta, a Senhora Branca, ele mostra a tia Anastácia, que está na cozinha, a Senhora Negra, e a Dona Benta é a que lê e a tia Anastácia é a que cozinha. Então a gente vê bem aquilo que eu falei no início, dos comedores indoor, a presença do rico e do pobre, daquele que tinha o conhecimento nas mãos, o poder de ter os livros nas mãos, que a Dona Benta representa isso, e aquele que tinha o poder do fazer a comida, que é o que a tia Anastácia representa. Claro que eu não venho aqui para fazer uma crítica, mas é importante a gente destacar essa condição social, tá bom? Então, aqui a gente tem a presença de muita coisa interessante, que é a culinária de onde eu vim, né? Aqui tem a presença da cambuquira, que é uma ponta de abóbora que era feita, escaldada, dentro de um mingau de milho. Aqui a gente tem a presença do bolinho de chuva, que é de onde surgiu, né? O bolinho de chuva, que era feito dentro de casa, nos momentos que as crianças não podiam ir para o pátio, porque estava chovendo muito, tinha lama, tá? Então aqui, ó, o que eu destaco mais? Do Monteiro Lobato, as histórias infantis, que vocês vão encontrar muita coisa de presença culinária, de marcas culinárias na obra do Monteiro Lobato, tá bom? Nós temos, então, também, continuando, a Cora Coralina, que é de Goiás Velho, na cidade de Goiás Velho, também pertencente à mancha caipira e que fala muito da culinária caipira. Ela é poetisa, doceira, e a Cora Coralina, ela fala muito das mulheres fazendo doce, fala das compotas, dos doces, dos alfinins, que são os doces feitos com açúcar e polvilho, né, que também é da mandioca. Ela destaca muito isso na culinária. Ela fala do saborear os doces, da vida doce. Ela destaca muito o doce nos seus poemas. E ela, como sempre, uma poetisa que que publicou seus livros já tardiamente, mas que tem a vivência, né, em todos os seus poemas, e ela coloca isso magistralmente, tá bom? É bom ler.
Nós temos ainda a Adélia Prado, olha só a presença das mulheres. A Adélia Prado, que ela vem na culinária caipira, mas de Minas Gerais, tá? Ela é poetisa, filósofa, contista, a poesia como alimento do espírito. Olha que coisa mais linda! Destaca a poesia como alimento do espírito. Então a gente alimenta o corpo com as comidas, para a gente ter dignidade, mas a gente deve alimentar o espírito com a poesia, né? E aí você tem um ser humano completo, né? Você é alimentado, talvez não tão completo, que ainda falta alimentar a parte espiritual, né? Que a gente tem que alimentar a parte espiritual também para você ser um ser humano completo. Eu acredito nisso, né? Ela destaca então aqui, olha a presença do café nessa mancha caipira, mas tem lá em Monteiro Lobato também, tá? Ela fala muito dos bolos e dos peixes. E é muito interessante essa questão do bolo e do biscoito, porque o bolo, né, a junção de alguns componentes, você tem um bolo, ele dura alguns dias, né? O peixe, que pode ser comido fresco ou desidratado, ele durar também alguns dias. Os biscoitos, que a maioria eram caseiros, claro, que ele era muito assado, portanto demorava mais tempo para estragar. Então levar em consideração também até a falta de geladeira, né? Tá? Aqui nós temos o Carlos Drummond, também de Minas Gerais, que participou até de um festival gastronômico. As obras do Carlos Drummond foram parar num festival gastronômico de Tiradentes. Lá ele destaca a galinha caipira, a ripa de porco, o brulé de milho, que é um creme de milho, né? Com ambrosia, que é um doce feito de ovos e leite. O Romeu e Julieta, que é o queijo com goiabada. Então vocês viram que interessante? Nessa culinária caipira tem a presença do milho, a presença da mandioca e a presença do açúcar que era produzido nessa região. Então a junção de tudo isso dá doces e alimentos maravilhosos. Então enriquece muito a culinária. E a gente tem que entender como é que isso funcionava, né? Tudo era levado de um lugar para outro, né? Conforme um vinha de cá, trazia um ia daqui, levava o outro. Tanto que essa região do Mato Grosso também recebe muita influência de toda essa culinária. Aliás, todas as regiões do Brasil, né? Recebem influência de todas as culinárias advindas de todas as outras localidades, né? Aqui a gente está colocando as características mais destacadas, né? Aqui agora a gente vai no azulzinho, que é a culinária da costa. Olha bem, eu não consegui colocar aqui juntinho por falta de espaço, mas perpassa toda a costa brasileira, essa faixa azul, tá? Toda a costa brasileira. Lembra do que eu falei no início? Influências locais e advindas do mar, tá? Então, tudo aquilo que vinha do mar, inclusive pessoas, né? Não só o alimento, e as pessoas que moravam na localidade, tá? Então, aqui a gente tem, vou começar com o padre Manuel da Nóbrega, que ele era português, mas que ele ficava aqui nessa região do Rio de Janeiro. Cadê? Mais ou menos aqui. Aqui assim, né? Aqui assim. Nessa região aqui. Aí ele diz que o mantimento comum da terra, interessante isso, né? Mantimento, ele fala. O que nós chamamos de mantimento, tudo aquilo que mantém. Então ele diz, o mantimento, ele não fala do alimento. O alimento é um só, né? Ou aquilo que você preparou. Então ele fala de um conjunto. O mantimento comum da terra brasileira é uma raiz de pau que chamam mandioca. É muito interessante ele destacar isso, que a mandioca é o elemento que perpassa todos os cantinhos do Brasil e todas as manchas culinárias, né? No finalzinho a gente vai falar dela, tá? O que é que a gente faz com a mandioca, né? Que tipo de alimento a gente faz com a mandioca, tá bom? Aqui nós temos a Raquel de Queiroz, que é mais aqui na costa, Pernambuco, né? Aqui em cima.
o livro A Culinária de Raquel de Queiroz, ela tem um livro, ó, A Culinária. Aparece a farinha de mandioca, olha de novo a mandioca, que ela chama de um pão do sertanejo. Que aí a gente vê quantas preparações nós temos nesse Brasil com a mandioca, né? Então, mesmo que não seja feita a tapioca, mas o sertanejo consome farinha de mandioca seca, pura, junto com outras coisas, ou feito pirão, tá bom? Então a farinha de mandioca na obra dela é chamada de o pão do sertanejo. Lá ela fala do baião de dois, que é feito com carne, feijão, aquele feijão verde, ou pode ser outro tipo de feijão também, e o arroz, a mistura dos três juntos, né? E modernamente a gente vai colocando algum outro tipo de legume, né? Ela fala da frigideira, destaca a frigideira de siri, que era muito comum, né, na região costeira, e ela fala do bolo de milho, então mais um elemento do milho, né? O milho consumido no Brasil, tanto fresco, que é o milho, pode ser cozido, pode ser feito mingau, pode ser feito curau, pode ser feito pamonha, né? O milho pode ser feito cuscuz, pode ser consumido assado, refogado. Então o milho é muito versátil. Nas farinhas de milho para fazer o bolo de fubá, né? A maioria desses bolos citados aqui eram feitos com o milho, com a farinha de milho, tá? O trigo até na colônia, né, quando o Brasil ainda era colonial, era chamada farinha do reino, porque ele vinha de Portugal. O trigo não era produzido trigo no Brasil. Depois de muito tempo que a região sulista passou a produzir trigo. Então, o que se usava de farinha branca aqui era o polvilho feito da mandioca, tá bom? E da araruta também. Aqui na culinária caipira aparece a araruta, que é uma raizinha que eles tiravam a farinha branca, que parece uma maizena, né? Que a maizena é a farinha, um substrato, é um produto do milho, né? Que é o amido de milho. Lá é o amido da araruta, que era feito. Eu me lembro que a minha mãe fazia muita coisa com a araruta, principalmente mingau, ou feito mingau de arroz, né? Também era feito mingau de arroz, ou arroz doce, né? Arroz de leite no Nordeste, que já tinha bastante arroz plantado. Então, saindo da Raquel de Queiroz, subindo, a gente tem José Lins do Rego, que ele é da Paraíba, né, mais ou menos aqui, e ele também pertence à costeira, à culinária da costa, ou litorânea. Ele escreve Menino de Engenho, ele destaca muito o açúcar. Aqui nas obras do José Lins do Rego, e tem uma sequência de obras, que começa com Menino de Engenho e vai até Fogo Morto, que fala dos engenhos. Acho que tem umas 7 ou 8 obras até chegar em Fogo Morto. Aí ele lá sempre tem a produção do açúcar, a produção do melado, a produção da rapadura, a produção da cachaça. E em contraponto a tudo isso, todas essas pessoas que trabalhavam produzindo eram pobres e muitos miseráveis, e muitos passavam fome, porque quem ficava com todo o produto do engenho era o senhor de engenho, tá? É muito louco isso, né? Isso é muito louco, a gente pensar, você trabalha para ganhar e passa fome, né? Muito louco. Aqui nós temos, vou tirar ele daqui um pouquinho, o Gilberto Freire. O Gilberto Freire escreve, ele é de Recife, Pernambuco, ele pertence à costeira. Ele escreve Casa Grande Senzala. Nesse Casa Grande Senzala dá para perceber, né? O senhor que manda e aquele que era subjugado, né? E aí ele destaca a constituição do povo brasileiro, como o povo brasileiro é formado nessa obra, né? Ele fala do negro, do índio, do branco, né? Fala dos seus costumes, do período colonial, a cultura da cana-de-açúcar. Então, olha como a presença da cana-de-açúcar aqui nessa região toda, né? E dos pratos típicos. E destaca as doçarias, que são a partir da presença da produção de açúcar, a presença da cana-de-açúcar e a produção do açúcar, vem as doçarias. E quem é que tinha acesso a essas doçarias? O que tinha dinheiro, né? O Machado de Assis até fala numa obra dele, a partir do momento eles iam
comprar os doces, porque se você tinha dinheiro para comprar doce, porque o açúcar era usado como remédio até, de tão caro que era e pertencia a uma classe só, né? Aqui nós temos, ó, o João Cabral de novo, ele está aqui, né, nessa culinária, mas ele nessa mancha, ele entra nessa mancha aqui, que é a mancha costeira, com a obra Casa de Farinha, que aí ele fala da fabricação da farinha, ele fala das raspadeiras, que são as mulheres que trabalham raspando a mandioca, que são otimistas, as raladoras, que são pessimistas na obra dele, aparecem pessimistas. Ele fala do bolo de rolo, que é um bolo tipicamente do Nordeste, que é mais do Recife, né, que é um bolo, uma massa muito fininha e que vai um doce de goiaba dentro e eles enrolam até ficar um rolo lindo, assim, maravilhoso, é uma coisa típica de lá. Ele fala do doce de banana, de rodinha, que também é um doce típico de lá. Ele fala do pirão, fala da carne de sol, que é a carne que na verdade não é a carne seca, ela tem um pouco de sal e ela é meio que desidratada no sereno, né? Hoje as pessoas fazem isso na geladeira mesmo, tá? Ou numa caixinha protegida, né? Deixa passar a noite. Ele destaca o inhame, que o inhame é uma comida que também em outras regiões, principalmente aqui nessa região costeira, onde tem a presença indígena, a presença negra, tem muita cultura do inhame, né, que é interessante, uma comida riquíssima e que às vezes a gente não valoriza, né? Ele destaca nessa obra dele. Ele fala do cará, que lá eles tratam inhame e cará. Para nós, no interior de São Paulo, o cará é o grandão e o inhame é o menor. Aí eu não consegui ver a diferença lá, qual, né? Ou ele chama? Ele fala da macaxeira, que é a mandioca, também. O jerimum, que é a abóbora. O queijo coalho, que é um queijo diferenciado, que o Nordeste faz com perfeição. Do melado e da tapioca, que é um produto do amido de milho, né? A tapioca. Que amido de milho, Solange? É um produto do amido da mandioca, que aí faz a goma, passa pela peneira, né? Tá bom? Agora nós vamos para a meridional. Está acabando, tá? A meridional é essa sulista, é essa manchinha branca aqui, sulista. Aqui nós temos o Mário Quintana, né? Olha, é do Rio Grande do Sul, ele é poeta, sensibilidade total, né? Fala da solidão, fala da solitude. Ele fala que a solidão é você estar sozinho e a solitude é você ser útil, utilizar essa solidão para ter uma utilidade, né? Muito legal o livro dele, as obras dele. E o doce preferido dele, ele fala do quindim, que não é tipicamente sulista, né? É um doce também que era feito de ovos, pega muito aqui essa culinária caipira, mas que também passa de um para outro, né? Feito de ovos e açúcar, então açúcar que vem dessa região toda e que depois hoje já tem para cá tudo, né? Açúcar plantado, a cana de açúcar plantada, né? O Luiz Fernando Veríssimo, também é do Rio Grande do Sul, pertence à meridional ou sulista. Ele participa de um clube chamado Gula, que é o Clube dos Anjos. Ele tem essa obra Gula, né? Ele tem crônicas sobre comidas, fala de jantares, fala das amizades, dos cafés, dos encontros, dos mistérios. E aqui ele fala do picadinho de carne, que a gente chama de estrogonofe, né? Então ele demarca, né, o picadinho de carne lá no sul. É interessante, né? Que às vezes a gente não sabe de onde vem. A gente fala estrogonofe, que nem é uma comida nossa, que é a partir da carne picada com creme de leite, mas lá não se faz sempre com creme de leite, também sem o creme de leite, é o picadinho de carne, né? Estava tentando lembrar a carne moída, como chama lá, guisado. Eu fui ao açougue comprar e eles chamam de guisado, então você não pede carne moída, pede guisado, que é para fazer o guisado, que é um prato, né? Que seria um picadinho de carne. Aí tem o Moacir Scliar, que também é do Rio Grande do Sul, que tem uma obra muito linda, que é chamada O Sonho no Caroço do Abacate, que ele fala sobre umas pessoas que vieram
de outros países, são judeus, imigrantes judeus, e que o sonho da mulher era ter um abacate para ela comer. Muito interessante isso, que ela achava a coisa mais linda nas dificuldades, ela olhava as pessoas que tinham um pé de abacate no quintal e que o sonho dela era ter um pé de abacate também. Aí nós temos o Érico Veríssimo, né? Também pertencente à Meridional, que é um pouquinho mais lá, que ele fala do tempo e o vento, que é a formação do Rio Grande do Sul, a saga da Ana Terra. E lá, nessa culinária, ele destaca também aquilo que eu falei para vocês ali no Nordeste. Vou colocar mais em cima para verificar melhor. Olha. Aqui, que tem as mulheres como escritoras, que tem a mulher como ponto de partida para resolver essa situação. O Jorge Amado, que tem a personagem feminina, que são as mulheres que manipulam, que transformam esse alimento em coisas ricas. Aqui tem a Ana Terra, que é a trajetória da mulher, que luta para sustentar a própria família, para sustentar o filho, né, sozinha nos Pampas Gaúchos. É uma obra riquíssima que vocês deveriam ler também, tá? E aqui eu tenho algum tipo de comida que é falado destaca nessas obras. Então, aqui que se fala de jerimum, aqui fala de abóbora. Abóbora com charque, que é a carne seca, ou jabá, ela é chamada de charque. Fala dos bolos, fala dos ninhos de pêssegos, e fala que as cucas que eram aquele bolo pão, né? Meio bolo, meio pão, feito com vários pêssegos que são da região, né? Plantados da região, que é a região mais fria. Das carnes de caça, do feijão preto, da costela de chão, das sopas, da morcilla. A morcilla é uma espécie de linguiça, que é um aproveitamento também, que entra sangue, pele, um monte de coisa, e que é usada como um frio, tipo um presuntinho, assim, parece um chouriço, né? Aqui tem muita presença da linguiça, que também é uma região dos Pampas, onde se produz muito gado, então muita carne, consequentemente, e aí muita linguiça é feita também para conservação, né? Falando do mondongo, que eu achei muito interessante, mondongo é o bucho, lá é chamado de mondongo. Então o que é bucho do animal, ou que a gente chama de dobradinha em outras regiões, principalmente na caipira, né? Lá é chamado de mondongo. Da cachaça, do vinho da colônia, dos doces de frutas, dos chás, tá bom? Então aqui a gente tem essa marca, né, da Meridional, que é essa manchinha branca aqui, tá? E agora, para finalizar, a gente vai na Amazônica. A Amazônica, nossa, né? Eu sou da culinária caipira, nasci aqui nessa região, bem nessa região aqui, mas vim para cá já tem 30 anos, 30 e poucos anos, e me adaptei a essa região. Então aqui nós temos essa manchona amarela aqui, que predomina alguns autores, tá? Ele é aqui em Rufino, de Roraima, ele é poeta e cantor, ele destaca os peixes amazônicos, pimenta e sal. Lembrem, pimenta e sal, muitos deles, primeiro para dar sabor e depois para conservação, tá? Porque é uma região, ou você come fresco, ou você seca, guarda, tempera, salga, para comer depois, principalmente quem adentra as matas, né? Tem a Neuza dos Santos, tem a Tesari, que ela não é dessa região, mas ela tem uma culinária, uma característica típica amazônica, que ela escreve Parceiras de Jornada, é um livro que tem aqui na biblioteca, que quase todos têm, tá? Ela escreve crônicas, e nessas crônicas, como ela é professora, ela relata as experiências da vinda dela de Pernambuco para cá e quando ela se depara com essa culinária, com essas comidas exóticas, com as comidas simples, com maxixe, com quiabo, tá? E aí ela fala nessa obra dela. Eu retirei só algumas coisinhas, eu achei interessante que é uma mulher e professora,
Então eu quis destacar, né, mulher e professora, porque a educação está muito nas mãos das mulheres, né? As mulheres que estão dentro dessas escolas, levando conhecimento e passando para os alunos, para os estudantes, e dentro de casa são grande parte das culinaristas mulheres, né? Aí nós temos outra mulher, Flávia Lins e Silva, que também não é daqui, mas ela escreve sobre a região amazônica. Aí a gente vê bem como foi tudo isso, né? As pessoas vieram para cá para povoar, né? Vieram para adentrar e conquistar e trabalhar e fazer os seus lugares, trouxeram suas influências da sua região. Ela é do Rio de Janeiro, ela tem uma obra que é linda, chama Mururu na Amazônia. É linda. É uma obra infanto-juvenil, contos, histórias deliciosas com elementos da floresta. Ela fala das frutas amazônicas, do cupuaçu usado como sobremesa, em natura como sobremesa, não é com leite condensado como a maioria das vezes a gente faz na sobremesa, não. É natural mesmo. Dos peixes assados na brasa, do tambaqui, do tucunaré e do pirarucu. Esse peixe assado como se fosse um churrasco, ou até tem hora que fala moqueado, né? Tá? Aí nós temos o Elson Farias, que é da região amazônica mesmo, então ele é do Amazonas, ele é poeta, ele fala em seus poemas das castanhas, do milho, do cuscuz, da canjica, da fartura de peixes, fala da piracema, que é a época que não pode pescar, por isso que tem que ter o peixe desidratado para passar esse período, do cheiro verde das pimentas. Então olha só, o que eu destaquei para vocês, além daqueles que coabitam a floresta, aqueles que vieram para contribuir, fazer a sua contribuição cultural, tá? Aqui nós temos agora, para eu finalizar, a professora Maria Cirlei, que é a nossa professora aqui da escola. Ela escreve, ela é poetisa, ela escreve com o nome Rosa Maria. A Maria Cirlei, ela escreve poemas com lembranças, sensações, sentimentos que agregam, que juntam. Ela fala das relações familiares, ela fala do pão, ela fala do ritual da feitura do pão, da partilha do pão em família e dos almoços familiares, essa culinária que agrega. Então, a Maria Cirlei é nossa, ela não tem nenhuma obra publicada, mas eu tenho certeza que em breve ela vai publicar. E a Maria Cirlei, ela fez a sua contribuição para nós, para vocês. Ela produziu um texto e já tem 2 anos esse texto que ela produziu. E eu vou ler para vocês para a gente finalizar, tá? Mas antes de ler o texto, de declamar o poema dela, eu quero deixar um destaque. Todos os alimentos são pertencentes a uma região ou levados por povos que deram sua contribuição cultural, certo? Tem que destacar isso. Então, da floresta, dos rios, ou levados pelos tropeiros, ou levados por pessoas que foram trabalhar, a cana-de-açúcar, ou o litoral, né? A comida do litoral, a fartura dos peixes vindos, né? Nas águas litorâneas, ou aqui mais os comedores indoor, que são os de dentro de casa, a comida feita lá dentro, a comida levada, a contribuição desses povos levados para esses, desses levados para esses. Então todo mundo se ajuda, desses levados para esses, desses que tiraram da região também fronteiriça. Então a gente vê que uma perpassa a outra, né? Um perpassa o outro. Agora o que eu quero destacar mesmo é a presença da mandioca e do milho. Então a mandioca, em todas as suas formas de aproveitamento para a culinária, nós temos ela no Brasil inteiro, né? Na farinha de mandioca, nos polvilhos, nas gomas. Aqui tem o tacacá também nessa região, que coloca uma goma feita, cozinha aquela goma da mandioca, né? Eu esqueci de colocar aqui, de destacar aqui.
É tanta informação, às vezes a gente esquece. Né? Na tapioca, que já está no Brasil inteiro e hoje virou moda, a gente come tapioca em qualquer lugar, né? Nos bolos feitos com os amidos, tá? E o milho, que o milho nem é originário nosso, mas é mais dessa região da América Central, se eu não me engano. E o milho, por influência indígena, ele veio e é um milho que um alimento que perpassa todas as manchas, né? É um alimento muito versátil, que a gente encontra então, em formas de farinhas, né? O fubá, farinha de milho. Aqui se usa muito a farinha de milho, né? O fubá de milho, que já é a farinha sequinha, né? O cuscuz, que se usa mais no Nordeste, mas muito aqui, é uma comida fácil a gente carrega fácil e que se conserva muito bem. E os preparos in natura do milho, né? Então, fora isso, agora eu vou para o final, que é o texto, o poema da professora Maria Cirlei, tá bom? Do ritual de todas as refeições, café, almoço, jantar. Minha mãe, toda carinhosa, punha à mesa 2 grandes pães, sovados e bem assados. Sobre uma tábua de pinho, a mais deliciosa polenta. O pão e a polenta saciavam a nossa fome. Fome de alimento, amor e carinho. Em cada fatia de pão, cortada pelas mãos calejadas de minha mãe, trazia em seu miolo a essência de uma cultura cheia de histórias, lutas e fé. Essa cultura perpassou todas as décadas e fases da minha vida. E ainda hoje, ao chegar à casa de minha mãe, depois dos abraços, beijos e bênçãos, logo, sem muita demora, a mesa vai se compondo. Mesmo antes de pratos, xícaras e talheres, os sabores e as delícias vão naturalmente surgindo. Em poucos instantes, escuta-se a voz mais amorosa da face da terra. Venham, meus filhos, sentem-se. Vamos comer o pão que acabei de fazer, especialmente para vocês. Rosa Maria.